e aí apaixonados por livros. Vamos continuar a nossa saga pelo Parque dos Poetas em Oeiras, Portugal, continuando a fazer a nossa série de turismo literário. Eu sou Edner Braga, você está no canal Explora Mundo e hoje nós temos um desafio duplo, aliás, um desafio múltiplos, nem é duplo, porque nós vamos ter agora um encontro com a poesia e com o poeta que na verdade colecionava eus. Ele foi muitas pessoas ao mesmo tempo, cada uma delas com a sua personalidade, com a sua forma de ver a vida e com a sua poesia própria, como se fossem vários, mas era apenas um, o famoso, único e múltiplo Fernando Pessoa. Então eu te convido a ver comigo que agora nós vamos visitar o espaço que foi dedicado a ele aqui nesse maravilhoso parque. Pronto, aqui chegamos no espaço que foi reservado para o grande poeta português Fernando Pessoa. Embora aqui nessa escultura esteja representado apenas um Fernando Pessoa, como eu já disse, ele não era um só, ele foi múltiplos. Ele mesmo disse essa frase, eu me sinto múltiplo. E foi com essa ideia que ele criou os seus famosos heterônimos, que nós vamos conhecer um pouquinho ao mergulhar na sua grande obra. Ele deixou um legado muito importante, não só para a literatura e a poesia portuguesa, mas para a literatura universal. E, estando aqui nesse espaço dedicado a ele, eu acabei me lembrando e quero ler para vocês, bem rapidinho, uma das suas poesias mais conhecidas. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Que poesia é essa, hein? Ela nos leva exatamente a refletir sobre o que é essa ideia do poeta ser um criador, né? De fingir a dor que sente e acreditar nessa dor que é real. E assim nós começamos a nossa viagem nesse universo dos múltiplos Fernando Pessoas. Para a gente continuar aprofundando o nosso entendimento a respeito desta ideia de que Fernando Pessoa era múltiplas pessoas, vamos falar que ele era Álvaro de Campos, um poeta que retratava a natureza e aquilo que era simples. Tínhamos também Ricardo Reis, que era uma poesia mais elegante e mais clássica, e Álvaro de Campos, que era uma espécie de engenheiro elétrico, muito mais ligado ao moderno e uma poesia que retratava a energia, a eletricidade e a velocidade. Ou seja, estou falando de três dos mais famosos dos seus heterônimos, o que faz exatamente reforçar essa ideia de que não é só Fernando Pessoa que é múltiplas pessoas, ou que ele fazia brincadeiras, ou que ele era um ser maluco. Todos nós somos múltiplos. A questão é que Fernando Pessoa deu vazão a essa multiplicidade da sua personalidade e canalizou isso para formular diferentes aspectos da sua poesia e revelar diferentes visões de mundo que compunha tudo aquilo que ele era. Fernando era pessoa. Fernando era muitas pessoas. Fernando era pessoa como nós. Olhem só para esse jardim que foi, como já disse, organizado em homenagem ao Fernando Pessoa. Vocês podem ver que ele nos possibilita trilhar por vários caminhos. Nessas pedras que estão no chão,
cada fileira de pedra indica um caminho e entre as pedras, né, as fileiras com a grama também aponta para possíveis caminhos. Lá dos lados também nós temos sempre muitos caminhos que a gente pode percorrer na expressão da nossa personalidade. E isso é muito bacana, porque o Fernando Pessoa, ele leva isso ao concreto, né? Porque ele transformou essa ideia da gente ser múltiplos na sua obra, na sua poesia. E ao criar tantas personalidades, tantos heterônimos, como é que se diz o termo correto em poesia, ele acaba nos mostrando que tudo converge para um único pessoa. Ou seja, em nós, tudo aquilo que nos habita nos converge também para uma única pessoa. Então todos nós ficamos reafirmados como pessoas, como pessoa, quer mesmo a gente não seja Fernando, seja uma outra pessoa qualquer. E estou eu aqui apoiado em você, Fernando Pessoa, porque por ser uma pessoa e ser múltiplas pessoas, você acaba, através da sua obra e da sua poesia, nos dando a força para que todos nós possamos também ser uma pessoa, ser múltiplos e convergir para uma pessoa forte, íntegra, acabada, bem construída. E isso ecoa mundialmente, porque na verdade, apesar de ter nascido em Portugal, Fernando Pessoa se tornou um poeta universal. Por que isso? Porque aquilo que ele descreve na sua poesia e a permissão que ele se deu acabou abrindo espaço para que cada um de nós no universo se permitisse também ser múltiplos, sem nos sentirmos desadaptados, sem nos sentirmos enlouquecidos ou despropositadamente colocados no mundo. Pessoa exatamente resgata essa ideia de que a gente pode ser o que é e que a gente pode ser todos o que nós somos numa única pessoa. Muito obrigado, Fernando. Você é pessoa. Então, pessoas, vamos fazer um tchauzinho ali para o Fernando Pessoa, porque embora a obra dele seja muito ampla e extensiva, o recorte que a gente podia fazer aqui no Parque dos Poetas em Oeiras está finalizando. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, a ponto de dar o seu like, comentar, compartilhar e voltar no canal mais vezes para continuar acompanhando tudo o que nós ainda vamos mostrar nessa série de turismo literário. Até o próximo vídeo. Fui!